Olá meu querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Dose Diária da Lição da Escola Sabatina. Estamos, hoje sexta-feira, encerrando a lição desta semana, uma lição fantástica, falando sobre Moisés, ou lições da história de Moisés, o período ali de condução do povo de Israel, relembrando alguns episódios do passado da nação de Israel, até chegar no momento ali, de fato, do livro de Deuteronômio, entendendo e trazendo algumas lições para a nossa vida. Conosco aí nesse trimestre, o pastor Mateus está aqui conosco. Pastor, ontem, quinta-feira, nós falamos sobre a questão de um Deus que permite assassinatos, morte, povos que são completamente dizimados. E o Senhor nos trouxe uma explicação muito importante, e no meio da tua explicação o Senhor falou de um tempo de graça para esse povo, de profetas que não encontramos na Bíblia, mas que, como o senhor acredita, eu também acredito nisso, e muitos outros eruditos e teólogos da igreja acreditam, que Deus levantou homens dentro destes povos pagãos para pregar a eles a mensagem, e até mesmo o contexto em que Israel se encontrava, os episódios, os grandes milagres, eram como um testemunho para esses povos, que Deus estava ali, que esse era o Deus verdadeiro, e que eles podiam e precisavam mudar de vida. Quando vamos ali para Josué capítulo 2, quando de fato depois dos 40 anos o povo vai tomando posse, envia os espias e vai tomando posse, existe o encontro ali dos espias com Raabe, e na declaração de Raabe, olha, nós já conhecemos vocês. Em outras palavras, ela quer dizer o seguinte, olha, a gente tremeu na base quando soubemos que vocês estavam vindo para cá, porque nós sabemos quem são vocês, nós sabemos quem é o Deus de vocês, que é o único Deus, é aquele que realmente opera coisas fascinantes, e quando soubemos que vocês estavam vindo na nossa direção, nós trememos da base. Pastor, isso quer dizer de fato então que o povo, os cananitas, eles já tinham uma percepção de que havia um Deus verdadeiro, de que o Deus verdadeiro estava ou era o Deus de Israel, e que sim, eles precisavam mudar de vida. É isso que podemos entender por isso? Eles já tinham essa ideia, essa percepção clara, ou foi tudo novidade? Se Deus ele não tivesse avisado o povo, ele não seria justo. Deus ele sempre dá oportunidade de salvação para todos. Nós temos a descrição do Espírito Santo em João capítulo 16, que fala que o Espírito vem e convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus sempre traz a oportunidade de salvação. Ele nunca pega ninguém de surpresa. Sempre ele vai dando graça, 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 até que essa graça é rejeitada. Como nós lemos ontem, lá em Gênesis capítulo 15, Deus disse que a taça da iniquidade deles ainda não tinha chegado no limite. Então eles ainda tiveram 400 anos de graça, que foi o tempo que Israel ficou fora da terra. Eles tiveram 400 anos de graça e de oportunidade de se arrepender e de voltar ao Deus verdadeiro. E aqui eu posso fazer uma pergunta, isso não quer dizer que Deus estava em Gênesis 15 predizendo que o povo seria eliminado, não. Ele estava apenas dizendo que havia um tempo de graça, e que, claro, nesse tempo de graça, muito provavelmente, ou era, quem sabe, a esperança, que este povo se arrependesse. E se eles assim o fizessem, o que acontece agora, depois dos 40 anos do povo no deserto, não teria acontecido. A destruição, o massacre, nada disso teria acontecido. Com certeza, se eles tivessem se arrependido, Deus iria abraçá-lo ao seu povo, porque eles iriam adorar o mesmo Deus, então poderiam viver todos juntos. A batalha para entrar não teria existido. Eles iriam viver, talvez, em uma situação hipotética, viveriam em harmonia uns com os outros, talvez próximos uns aos outros, todos servindo ao mesmo verdadeiro e único Deus. Mas a iniciativa de Deus sempre foi, na frente, mandar paz. Mesmo quando eles atacam, aqui em Deuteronômio fala isso, nos capítulos iniciais, Deus diz para ele, eu vou endurecer o coração de Seom e de Og. De Bazã, perdão. São os dois reis ali. Eu vou endurecer o coração dele. Mas manda o pessoal pedindo paz. Vai na frente, pede paz, fala que vocês estão vindo tranquilo, que vocês comerem e vão pagar. Só que ele não vai aceitar. Parece estranho Deus falar que está endurecendo o coração de alguém, né? Mas ele já sabe o resultado da pessoa. Ele deu oportunidade de salvação para a pessoa e mesmo assim a pessoa não quis.
E ele sabia qual que era a reação deles. Tanto que Deus não tem misericórdia de Bazã, não tem misericórdia desses reis, não tem misericórdia de Amaleque. Na verdade ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia de Amaleque por muito tempo ainda, porque Amaleque vem, ataca o povo desprevenido, e Deus ainda dá um bom tempo, e Amaleque vai começar a receber os seus juízos somente na época de Saul, que as provas de Saul, que Saul elimina Amaleque e ainda deixa um outro vivo. Olha quanto tempo você tem desde a história dos Amalequitas até o final. Deus tem misericórdia com Moabe, com Amon e Edom, que são parentes, por mais que eles não sejam fiéis a Deus, mas são parentes, e Deus deixa eles viver na terra e não expulsa eles de lá, como ele faz com os outros. Deus, ele dá misericórdia, ele dá oportunidade, ele sempre vai atrás. Só que se eu não aceito, se eu rejeito, eu vou sofrer as consequências dessa escolha, que no caso desses povos eram ser destruídos. E alguns historiadores acreditam que foi uma bênção Israel ter destruído esses povos. Como assim? Porque eles eram povos perversos, eles eram povos que adoravam, matavam pessoas com um culto de adoração. E você vê que com a chegada de Israel isso diminui. Por mais que Israel se contamine com isso, mas essa questão do culto envolvendo sacrifícios humanos é algo que praticamente reduz e quase que some. Hoje em dia você não vê cultos que envolvam isso. Mas talvez se eles ainda tivessem existido, poderíamos ver casos como esse e não poder fazer nada, porque é a crença daquele povo. E Deus vem e coloca um basta, um ponto final e limita. E isso nos traz uma esperança, porque o juízo vai acontecer. Deus vai eliminar o mal para tudo sempre. Vai chegar um momento em que Deus vai colocar um ponto final, um basta, um chega. E aí nós sim iremos viver na terra prometida conforme Deus quer, a terra que dele está preparando para nós, para aqueles que creem e confiam no seu poder. Amém. Pastor, muito obrigado. Obrigado por ter estado conosco esses dias. E você entendeu, né? É graça, é misericórdia. É esse Deus benevolente em todos os aspectos. Esse não é apenas o Deus de Israel, é o Deus de toda a humanidade, que não está preocupado com uma nação, está preocupado com as pessoas de um mundo inteiro. Que Deus te abençoe, que Ele te proteja, que te dê um ótimo dia e te esperamos aqui amanhã para continuarmos estudando a Bíblia Sagrada por meio do nosso guia de estudos. Um grande abraço, fique com Deus, tenha logo mais um ótimo sábado e até amanhã.